Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, mas acho que tu já me conhece, ou vai conhecer em breve. E, bom, eu estou aqui para trazer uma primeira versão, uma primeira ideia de como funcionam os projetos de pesquisa. Primeiro, eu quero te parabenizar por ter sido selecionado. Eu acho que um projeto de pesquisa ele é um lugar excelente para aprender e ele ajuda muito na carreira acadêmica, né? Em todo o desenvolvimento acadêmico que se espera dos alunos e espero que tu aproveite da melhor forma possível o teu tempo dentro do laboratório. E para isso, a gente preparou uma série de vídeos que começam por esse aqui, aonde a gente vai explicar para vocês todas as etapas mais importantes que existem nos projetos. Provavelmente tu chegou nesse vídeo em função de uma orientação do pessoal da gestão ou do teu coordenador direto, e a ideia aqui, então, é te explicar como funciona de uma forma bem fluida, sem muita padronização, sem muita formalização, na verdade, né? Para te ajudar a se ambientar, né? E a gente acredita que através de um vídeo isso seja mais fácil do que simplesmente ficar mandando um monte de documento para vocês verem, né? Então, bom, vamos lá, vamos para o que interessa. Primeiro, vamos começar o que é um projeto de pesquisa, né? Por mais simples que essa pergunta possa parecer, né? Um projeto de pesquisa, ele é, na verdade, um esforço, né? Para tentar desenvolver e responder a uma dúvida, uma pergunta que a gente não sabe responder hoje, né? Então, ele pode vir a partir de uma demanda da sociedade em geral, ele pode vir a partir de uma empresa que tem um problema que precisa ser resolvido, enfim, a ideia do projeto de pesquisa é que ele não é um projeto de engenharia necessariamente. A construção de um prédio, por exemplo, seria um projeto de engenharia. A diferença é que no caso de uma construção de um prédio, a gente já sabe onde a gente quer chegar e a gente tem mapeado todos os problemas, pelo menos deveria, né? E já um projeto de pesquisa a gente tem dúvidas, tem coisas que a gente não sabe como vai fazer. E isso é o que torna ele tão especial, né? Então, bom, a partir disso, né, a gente entende o papel da universidade dentro desses projetos, né? A universidade, enquanto catalisador do conhecimento, né, ela é o local onde as empresas e a sociedade em geral ela busca o conhecimento para poder resolver os problemas que ela encontra, né? Então, bom, como é que como é que são os mecanismos que os projetos de pesquisa funcionam hoje na universidade, né? A primeira coisa que acontece é elaborar uma proposta técnica. Então, existe uma coisa que é o edital, a exemplo do edital, por exemplo, que vocês aplicaram para entrar na universidade, né? Nesse edital, quem tem interesse na resolução daquele problema indica as coisas que eles gostariam de resolver. Muitas vezes, quando a gente está falando, por exemplo, de FINEP, está falando de FAPERG, está falando de CNPq, eles lançam uma chamada com vários desafios que precisam ser respondidos. E aí, as universidades, os grupos de pesquisa e até as empresas que se sentem capazes de responder, de atender essa demanda, eles emitem então uma proposta técnica. O que é essa proposta técnica, então? Ela é ela é formada por vários documentos, né? E esses documentos eles têm que apresentar, primeiramente, né, por óbvio, os objetivos, né? Ou seja, o que a gente quer desenvolver, o que a gente espera descobrir, né? Então a gente vai ter as metas que se dividem em atividades. Então, qual é, que é a diferença de meta e atividade? A meta é uma coisa mais macro e a atividade é uma coisa um pouco mais detalhada, né? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. A minha meta é fazer uma viagem para a Europa. Essa é a meta. Quais seriam as atividades? Comprar uma passagem de avião, reservar o hotel, verificar a documentação para poder entrar no país. Ou seja, a meta é a viagem. E as atividades são as coisas que eu vou fazer para atingir aquela meta. Tá? Entregáveis, né? Entregáveis são o que eu quero entregar de resultado, né? Para 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 quem está me contratando para fazer, né? Trazendo para um exemplo um pouco mais dentro da nossa realidade, né?
eu tenho um projeto onde o objetivo dele é construir um novo sistema de suspensão. É, qual é que são as minhas metas? Qual é que é o meu entregável? É um sistema de suspensão novo, né? Mas isso por si só fica muito vago, né? Então, tá, mas o que, que tem de especial nesse sistema de suspensão? Ah, agora é um sistema de suspensão que ele vai permitir que eu recupere energia, usando o movimento ali do veículo, né? Tá, então tá, beleza, agora eu já tenho entregáveis. Então, a minha entrega final vai ser um sistema de suspensão novo, que de alguma forma ali dentro ele seja capaz de recuperar energia para poder utilizar em outra parte do carro. Então agora eu tenho um objetivo e eu tenho um entregável mensurável, né? Quando eu digo mensurável, eu estou falando de números, né? Então, bom, mas quanto de energia se espera obter? E aí a gente começa a entrar no detalhe do projeto de pesquisa. Muitas vezes a gente não tem certeza exatamente de quais serão os resultados. Então a gente bota faixas, de no mínimo tanto, de tanto a tanto. Então isso é importante quando a gente monta, né, o projeto, é para vocês saberem. E aí, bom, beleza, eu quero fazer um sistema de suspensão. Quais serão minhas metas? Então, uma meta poderia ser fazer uma pesquisa bibliográfica e descobrir o que, que é o estado da arte hoje, o que, que você tem de mais moderno nesse assunto. Isso seria uma meta, né? Qual é que seriam as atividades dessa meta? Fazer uma busca de artigos, fazer uma busca em livros e elaborar um relatório de pesquisa bibliográfica. Então, veja que eu tenho uma meta, que é a pesquisa bibliográfica, e eu tenho atividades para ela. Uma segunda meta, o projeto mecânico desse sistema, né? Então, a meta seria o projeto mecânico da suspensão. E as atividades seriam projeto conceitual, o detalhamento dos conceitos, a definição do conceito que vai seguir, utilizando uma matriz enfim, que relaciona os benefícios e as dificuldades de cada conceito, e por aí vai, né? Então, bom, beleza. Falei desse primeiro cara aqui, que são os objetivos que o projeto vai ter. Outro cara que vai na proposta técnica é a parte dos recursos, né? Porque quando eu estou me colocando como possível executor de um projeto, eu tenho que dizer quanto eu vou precisar, né? E os recursos eles são divididos basicamente em duas grandes áreas, tá? Que é o recurso concedido e o recurso da contrapartida. O recurso concedido é o recurso que a gente solicita para a entidade de fomento. A entidade de fomento, talvez eu não tenha falado antes, é quem financia os projetos, é quem abre o edital. Então, por exemplo, a FINEP abre um edital, ela é a entidade de fomento. A Petrobras abre um edital, ela não acaba não sendo exatamente uma entidade de fomento porque ela é uma empresa público-privada, mas ela é o contratante, digamos assim. Então, ou seja, o recurso que vem da contratante, que vem de quem está abrindo a oportunidade, é o recurso concedido. E a contrapartida é a parte que a gente coloca, tá? Essa contrapartida ela pode ser dinheiro, ou ela pode ser o que a gente chama de não financeira, né? Que seria, por exemplo, quanto vale o espaço físico que vai ser utilizado naquela para executar aquele projeto, né? A gente às vezes não se dá conta, mas as salas que a universidade fornece, por exemplo, tem um custo para manter aquelas salas em funcionamento. Se a gente fosse alugar um espaço como aquele para fazer projetos, a gente teria que pagar o aluguel e não seria um valor baixo, né? Então isso tudo é contrapartida. As pessoas que trabalham no projeto que não necessariamente são remuneradas por ele, como por exemplo, quando a gente tem que interagir com o pessoal do jurídico da universidade, quando a gente fala com a reitoria, essas pessoas elas são pagas, né? E o tempo que elas dedicam ao projeto é uma contrapartida, né? E quando a gente está falando de contrapartida financeira, isso geralmente está ligado a um projeto que é proposto por uma empresa, né? Então, por exemplo, a FINEP ela tem muito isso, tá aqui temáticas que a gente gostaria que fossem propostos projetos, né? Propostos projetos por empresas junto com universidades. Aí a FINEP ela tem um acordo que é mais ou menos assim, olha, eu vou te dar 10 milhões, mas tu tem que botar mais 20% do teu dinheiro. Para que isso? Aí é uma opinião pessoal minha, tá? Isso é um entendimento da FINEP de uma forma primeiro, selecionar bem as empresas, né? Olha, não são aventureiros que estão aqui, são empresas que elas têm condição de, pelo menos parcialmente, executar
o que elas estão propondo, né? Então é uma forma de fazer uma nivelada assim das empresas, tá? Beleza. Falamos então dos objetivos, falamos dos recursos e aí, como eu falei, as proponentes, né? Então a gente tem arranjos diferentes. A, Provavelmente para ti que eu estou falando, a gente vai estar sempre falando de um projeto que envolva a universidade, pelo menos. A universidade ela pode ser o principal executor, né? Quando a gente fala de CNPq, de FAPERGS, geralmente é ou a universidade como o principal executor, ou o pesquisador mesmo na pessoa física, tá? Tem alguns projetos, por exemplo, FAPERGS. A FAPERGS, ela geralmente, o edital é em nome da pessoa. Então, o Eduardo, professor da universidade, ele vai lá e propõe um projeto. Claro que eles têm que estar vinculados à universidade, mas o proponente é o pesquisador. Então, a gente tem a opção, então, de ser o pesquisador, que é a pessoa física, a gente tem a opção de ser a universidade e a gente tem a opção de ser uma empresa. Existem editais aí que são abertos como para empresas proporem projetos, né? Então, dá um exemplo, o desenvolvimento de um sistema de treinamento de segurança, né? A Petrobras ela tinha essa necessidade, ela abriu a edital dizendo, olha, a gente vai dar dinheiro para quem quiser, vai financiar o desenvolvimento de um sistema de realidade virtual ali para segurança. Uh, Empresas interessadas, por favor, proponham. E as empresas vão lá, propõem, às vezes junto com a universidade, às vezes não, e diz, olha, a gente entende que para conseguir entregar os objetivos e os resultados que vocês estão solicitando, a gente vai precisar de tanto dinheiro, vamos botar tanto de contrapartida, e a gente chega no resultado final. Entendeu? Então, essa são os elementos principais, então, da proposta técnica. Tá? Legal, beleza. Ah, Mandamos a proposta, legal, fomos aprovados aí, show, todo mundo feliz. Contratação. Aí a contratação, aí a gente entra numa parte bem chata, documental, burocrática, tá? Que ela envolve uma tramitação interna na universidade, né? A universidade, por ser um órgão público, ele tem diversas instâncias que esse projeto tem que passar para ser aprovado, né? Que aí entra aquelas coisas que talvez vocês devem ter passado agora no início. Quando é que vai começar o projeto? Olha, já está aprovado, mas está faltando passar em tal lugar. Isso é um processo que a gente tem que passar com todos os projetos dentro da universidade, é uma burocracia necessária para poder aprovar. Então, existe por isso uma diferença entre o momento que o projeto é aprovado no edital e que a gente de fato começa. E aí a gente tem, durante a tramitação, que fazer os cadastros das plataformas. Por exemplo, a Petrobras tem o Sigitec, né? Aí a gente cadastra as pessoas ali, a gente coloca as despesas previstas, a gente coloca os relatórios que a gente vai entregar, porque um projeto, geralmente a gente está falando de projeto ali de 12, 24, 36 meses, então se espera que existam relatórios parciais, né, mostrando a evolução. Não é assim, os caras te dão uma grana, tu faz aí e entrega no final. Eles querem ver o acompanhamento e muitas vezes o recurso, na verdade eu acho que praticamente todas as vezes o recurso ele vem dividido. Então assim, eu quero tanto para começar o projeto, sei lá, 30% do que eu preciso. No final do primeiro ano eu vou te apresentar um relatório do que eu fiz e tu me dá mais 30% e aí sucessivamente até acabar o projeto. Então, essa questão da prestação de contas vinculada ao recebimento do recurso. Beleza. Seguindo então, tramitou a assinatura do termo de cooperação, que é daí quando começa mesmo o projeto, tá? Então aí a gente, ou seja, tanto do lado de quem está financiando, quanto do lado de quem vai executar, ou seja, no nosso caso a universidade, está todo mundo de acordo juridicamente em todos os aspectos. Legal. Aí a gente pode de fato começar a utilizar o recurso, né? Então a gente vai montar os editais de bolsa, que é da onde a gente contrata as pessoas para trabalhar, né? A gente contrata uma fundação de apoio, que pode ser, aí tem várias que trabalham com a universidade. Essa fundação de apoio, ela abre uma conta bancária, uma conta corrente exclusiva do projeto, e aí ela diz para o financiador, olha, tá aqui a conta, tá aqui a aprovação, o contrato entre nós está assinado, pode mandar a grana. Aí só que começa o projeto. Então notem que a gente sai aqui num caminho onde a gente monta uma proposta técnica sem nenhuma garantia de que vai ser aprovado. Tem um baita trabalho aqui para montar esse aqui, montar a parte dos recursos, definir a proponente, muitas vezes fechar esses arranjos entre as partes. Aprovou a proposta, ainda tem muito trabalho antes de começar, que é essa parte de contratação, tá?
Isso aqui, entre a gente mandar a proposta, eles analisarem, aprovarem, fazer a contratação, assinar o termo de cooperação e receber e iniciar o projeto, não raro passa de 6 meses, às vezes até um ano, tá? Já teve casos piores, inclusive. Isso tudo, provavelmente, tu nem viu acontecer. Isso tudo aconteceu antes de tu entrar no projeto, tá? Legal. Aí agora, então, a gente começou o projeto, né? Como eu disse, né, o projeto ele tem então diferentes participantes, né? A gente tem o financiador ou contratante, que já falei sobre isso, não vou repetir. O executor, quando eu falo ICT, Instituição de Ciência e Tecnologia, geralmente aqui a gente vai estar falando da universidade, né? E o interveniente, que é a fundação. O que cada um desses caras faz? Financiador, eu já falei, né? Ele financia o projeto, qual é que é a troca, né? Qual é que é o trade-off aqui? Ele dá o dinheiro para executar o projeto e ele quer as comprovações de execução em troca, ou seja, eu tenho que mostrar através de relatórios, reuniões, vídeos, evidências físicas que eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer. O executor, que é a empresa, que basicamente, ou a universidade, né, ou os dois, que é quem executa de fato o projeto. O que é executar o projeto? É o uso dos recursos, né? Ou seja, pegar aquela grana que a gente recebeu e executar e as atividades previstas, né? Como pagando equipe, né? Contratando empresas, comprando coisas, executando testes e por aí vai, né? A universidade também é responsável por fazer a seleção, né, dos bolsistas da equipe que vai executar, sejam eles membros permanentes dos laboratórios ou os professores, sejam eles bolsistas que têm um período, né, enquanto alunos aí que vão poder estar participando. A gente também, enquanto executor, a gente emite então os relatórios técnicos, né, que indica aí a execução, que vão ter imagens, vão ter vídeos, vão ter relatórios, vão ter, sei lá, planilhas, vão ter memoriais de cálculo e por aí vai. E a gente também é quem solicita as reformulações, que entra uma coisa que é do caráter da inovação, né, do caráter da pesquisa. Muitas vezes, quando a gente propõe um projeto, a gente tem uma ideia de como a gente vai executar, mas a gente não sabe exatamente como fazer. Afinal, se a gente soubesse exatamente como fazer, a gente não seria mais pesquisa, seria um projeto de engenharia, como eu falei no começo, né? Então, acontece no meio do caminho a gente tem que alterar. Olha, eu ia gastar 50 mil em uma workstation aqui, super, é, super assim, avançada, e agora quando eu vou comprar, eu descobri que ela está custando 70. Então eu tenho que pegar dinheiro de algum outro lugar dentro do projeto, eles não vão dar mais dinheiro, geralmente isso não acontece, né? Para compor esse cara. Basicamente assim, cara, tu pediu lá no começo é esse valor ali. A exceção a isso são os rendimentos, né? Como vocês devem saber, dinheiro aplicado gera rendimento, né? E esse rendimento a gente pode utilizar para fazer essas correções também. Então, isso tudo é o nosso papel, é executar o projeto através do uso dos recursos e entregar no final, ou parcialmente também, né? E também no final, o resultado que a gente espera. E a interveniente, que é a fundação, ela gerencia o recurso, ou seja, ela faz o meio de campo entre a gente e quem financia, tá? Ela autoriza as compras, ela faz os pagamentos das pessoas, ela emite os contratos de bolsa e ela gera as prestações de conta. Então, quais são as entregas que vão lá para quem financiou? A entrega técnica, que que somos nós que fazemos, e a entrega financeira, que é a fundação que faz, né? Então, a fundação, ela deve, qual é que é o papel dela, né? Ela observa o regramento, ela observa o que o edital diz. Esse projeto aqui, esse edital permite pagar pessoas, mas não permite comprar equipamentos, por exemplo. Então, se a gente mandar uma compra de equipamentos, eles vão dizer, cara, isso aqui tu não pode comprar por esse projeto, entendeu? E cada compra, o edital vai dizer, olha, para cada compra eu preciso que vocês tenham 3 orçamentos, eu preciso que vocês tenham as negativas da empresa vencedora, e vai variar de casa a casa. Então, tudo isso a universidade, a fundação, desculpe, é quem regula para justamente poder fazer a prestação de conta depois, né? Então tá. Gente, para esse primeiro vídeo é isso. Então a gente fez um arrazoado geral de como é que o projeto começa, quais são as etapas que a gente tem que vencer e o que cada partícipe, né, tem como função. Esse primeiro vídeo é mais para situar você sobre como é que os projetos funcionam, tá? E ele não fala especificamente sobre nenhuma atividade que vocês vão executar. É um briefing inicial. Desse vídeo a gente vai ter outros na sequência dessa trilha. E aí sim a gente vai entrar em outras coisas que eu não vou dar spoiler aqui,
mas quem prestou bastante atenção, eu acabei deixando escapar no vídeo algumas coisas, tá? Então, novamente, parabéns pela seleção. Eu acredito que trabalhar em um projeto de pesquisa é uma excelente oportunidade. Eu fui aluno de iniciação científica e gostei tanto disso que estou aqui até hoje, né? E espero sinceramente que vocês possam aproveitar da melhor forma. É um prazer ter vocês no projeto e espero que vocês consigam ser bem-sucedidos aí nesse período de bons de vocês. Grande abraço.